Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, fechar os olhos e concentrarmos. Vamos relaxar nosso corpo do testemunho do profeta José, fechar os olhos e concentrarmos na leitura do testemunho do profeta José Smith, mensageiro do livro dos Mormons. Fiz uma tentativa de retirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não ter chegado o momento de retirá-las, dizendo que esse momento não chegaria a não ser 4 anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente 1 ano mais tarde e que lá ele se encontraria comigo, devendo eu continuar assim proceder até que chegasse o tempo de receber as placas. De acordo com o que me for ordenado, voltei lá ao final de cada ano e todas as vezes encontrei o mesmo mensageiro. Em cada uma das entrevistas, recebi dele instruções e conhecimento com respeito ao que o Senhor ia fazer e a maneira pela qual o seu reino deveria ser conduzido nos últimos dias. Finalmente chegou a época de receber as placas, Urim e Tumim, o peitoral. No dia 22 de setembro de 1827, tendo ido como de costume ao fim de mais um ano ao local onde estavam depositados, os mesmos mensageiros celestial entregou-os a mim, com a advertência de que eu seria responsável por eles, que se eu os deixasse extraviar por algum descuido ou negligência, seria cortado, mas que se eu empregasse todos os esforços para preservá-los até que ele, o mensageiro, os reclamasse, eles seriam protegidos. Logo verifiquei a razão de tão severas recomendações para que os guardassem em segurança, porque o mensageiro dissera que quando eu tivesse realizado o que me for ordenado, ele viria buscá-los, pois tão logo se soube que estavam em meu poder, foram empregados os mais tenosos esforços para tirá-los de mim. Todos os estratagemas possíveis foram usados com esse propósito. A perseguição tornou-se mais amarga e severa, que antes em multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-los de mim, se possível. Mas, pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros nas minhas mãos até que cumpri por meio deles o que me fora requerido. Quando o mensageiro os reclamou de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, que os tem sob sua guarda até esta data, 2 de maio de 1838. Para a história completa, veja José Smith, História, na Pérola de Grande Valor. Registro antigo, assim retirado da terra, como a voz de um povo falando do pó, e traduzido para a linguagem moderna pelo dom e poder de Deus, conforme atestado por afirmação divina, foi publicado pela primeira vez ao mundo, em inglês no ano de 1830, como The Book of Mormon, quer dizer, o livro dos Mormons. E aqui existe toda a sabedoria dos mandamentos da lei de Deus e de todos os ensinamentos para que nós soubéssemos de conduta aqui na terra, soubéssemos nos conduzir na terra. É um manual de conduta aqui na terra, de conduta de amor divino. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, fechar os olhos e concentrarmos na leitura do testemunho do profeta José Smith, do livro dos Mormons. Fiz uma tentativa de retirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro,
que outra vez me informou ainda não ter chegado o momento de retirá-los, dizendo que este momento não chegaria a não ser 4 anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente 1 ano mais tarde e que lá ele se encontraria comigo, devendo eu continuar a assim proceder até que chegasse o tempo de receber as placas. De acordo com o que me for ordenado, voltei lá ao final de cada ano e todas as vezes encontrei o mesmo mensageiro Smith. Em cada uma das entrevistas, recebi dele instruções e conhecimento com respeito ao que o Senhor ia fazer e a maneira pela qual o seu reino deveria ser conduzido nos últimos dias. Dizendo que finalmente chegou a época de receber as placas, Urim e Tumim, no peitoral, no dia 22 de setembro de 1827, tendo ido, como de costume, ao fim de mais um ano, ao local onde estavam depositados, o mesmo mensageiro celestial entregou-os a mim, com a advertência de que eu seria responsável por eles, e se eu os deixasse extraviar por algum descuido ou negligência, seria cortado, mas que se eu empregasse todos os esforços para preservá-los até que ele, mensageiros, reclamasse, eles seriam protegidos. Logo verifiquei a razão de tão severas recomendações para que os guardasse em segurança, porque o mensageiro dissera que quando eu tivesse realizado o que me for ordenado, ele viria buscá-los, pois tão logo se soube que estavam em meu poder, foram empregados os mais penosos esforços para tirá-los de mim. Todos os estratagemas possíveis foram usados com esse propósito. Tendo ido, como de costume, a perseguição tornou-se mais amarga e severa, que antes em multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-los de mim, se possível. Mas, pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros nas minhas mãos até que cumpri por meio deles o que me fora requerido. Quando o mensageiro os reclamou de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, que os tem sob sua guarda até esta data, 2 de maio de 1838. Para a história completa, veja Joseph Smith, História, na pérola de grande valor, registro antigo, assim retirado da terra, como a voz de um povo falando do pó, e traduzido para a linguagem moderna pelo dom e poder de Deus, conforme atestado por afirmação divina, foi publicado pela primeira vez no mundo, em inglês no ano de 1830, como The Book of Mormon, quer dizer, o livro dos Mormons. E aqui existe toda a sabedoria dos mandamentos, da lei de Deus e de todos os ensinamentos para que nós soubéssemos, a perseguição tornou-se mais amarga e severa, soubéssemos nos conduzir na terra. É um manual de conduta aqui na terra, de conduta de amor divino. Mas pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros nas minhas mãos, até que cumpri por meio deles o que me fora requerido. Quando o mensageiro os reclamou, de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, que os tem sob sua guarda até esta data, 2 de maio de 1838. Para a história completa, veja Joseph Smith, História na pérola de grande valor. O registro antigo, assim retirado da terra, como a voz de um povo falando do pó, e traduzido para a linguagem moderna pelo dom e poder de Deus, conforme atestado por afirmação divina, foi publicado pela primeira vez ao mundo, em inglês no ano de 1830, como The Book of Mormon, quer dizer, o livro de Mormon. Agora, no nosso próximo
breve explicação sobre o livro de Mormons. Então, é importante ver esse livro, que é como o Evangelho de Cristo, que nos traz muita profundidade, que fala dos mandamentos de Deus e de tudo que devemos fazer, questão de sabedoria, e de tudo que devemos saber a respeito da nossa vida aqui na Terra, nosso comportamento e a nossa libertação. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, fechar os olhos e concentrarmos na leitura do testemunho do profeta Joseph Smith, do livro dos Mormons. Fiz uma tentativa de retirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não ter chegado o momento de retirá-las, dizendo que este momento não chegaria a não ser 4 anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente 1 ano mais tarde e que lá ele se encontraria comigo, devendo eu continuar a assim proceder até que chegasse o tempo de receber as placas. De acordo com o que me for ordenado, voltei lá ao final de cada ano e todas as vezes encontrei o mesmo mensageiro. Em cada uma das entrevistas, recebi dele instruções e conhecimento com respeito ao que o Senhor ia fazer e a maneira pela qual o seu reino deveria ser conduzido nos últimos dias. Finalmente chegou a época de receber as placas, Urim e Tumim, e o peitoral. No dia 22 de setembro de 1827, tendo ido, como de costume, ao fim de mais um ano, ao local onde estavam depositados, os mesmos mensageiros celestial entregou-os a mim, com a advertência de que eu seria responsável por eles, que se eu os deixasse extraviar por algum descuido ou negligência, seria cortado, mas que se eu empregasse todos os esforços para preservá-los até que ele, o mensageiro, os reclamasse, eles seriam protegidos. Logo verifiquei a razão de tão severas recomendações para que os guardasse em segurança, porque o mensageiro dissera que quando eu tivesse realizado o que me for ordenado, ele viria buscá-los, pois tão logo se soube que estavam em meu poder, foram empregados os mais penosos esforços para tirá-los de mim. Todos os estratagemas possíveis foram usados com esse propósito. A perseguição tornou-se mais amarga e severa, que antes em multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-los de mim, se possível. Mas, pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros nas minhas mãos até que cumpri por meio deles o que me fora requerido. Quando o mensageiro os reclamou, de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, que os tem sob sua guarda até esta data, 2 de maio de 1838. Para a história completa, veja Joseph Smith, História, na Pérola de Grande Valor. O registro antigo, assim retirado da terra, como a voz de um povo falando do pó, e traduzido para a linguagem moderna pelo dom e poder de Deus, conforme atestado por afirmação divina, foi publicado pela primeira vez ao mundo, em inglês no ano de 1830, como The Book of Mormon, quer dizer, o livro dos Mormons. E aqui existe toda a sabedoria dos mandamentos, da lei de Deus e de todos os ensinamentos para que nós soubéssemos nos conduzir na terra. É um manual de conduta aqui na terra, de conduta de amor divino.
Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizá-lo e vamos continuar lendo o testemunho do profeta Joseph Smith do livro dos Mormons. Fiz uma tentativa de retirá-las, mas foi proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não ter chegado o momento de retirá-las, dizendo que esse momento não chegaria a não ser 4 anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente 1 ano mais tarde e que lá ele se encontraria comigo, devendo eu continuar a assim proceder até que chegasse o tempo de receber as placas. De acordo com o que me for ordenado, voltei lá ao fim de cada ano. Todas as vezes encontrei o mesmo mensageiro. Em cada uma das entrevistas, recebi dele instruções e conhecimento com respeito ao que o Senhor ia fazer e a maneira pela qual o seu reino deveria ser conduzido nos últimos dias. Finalmente chegou a época de receber as placas, o Urim e Tumim e o peitoral. No dia 22 de setembro de 1827, tendo ido, como de costume, ao fim de mais 1 ano ao local onde estavam depositados, o mesmo mensageiro celestial entregou-os a mim com a advertência de que eu seria responsável por eles, e se eu os deixasse extraviar por algum descuido ou negligência, seria cortado, mas que se eu empregasse todos os esforços para preservá-los até que ele, o mensageiro, os reclamasse, eles seriam protegidos. Logo verifiquei a razão de tão severas recomendações para que os guardasse em segurança, e porque o mensageiro dissera que quando eu tivesse realizado o que me for ordenado, ele viria buscá-los, pois tão logo se soube que estavam em meu poder, foram empregados os mais tenazes esforços para tirá-los de mim. Todos os estratagemas possíveis foram usados com esse propósito. A perseguição tornou-se mais amarga e severa que antes. Multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-los de mim, se possível. Mas pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros nas minhas mãos, até que cumpri por meio deles o que me fora requerido. Quando o mensageiro os reclamou, de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, que os tem sob sua guarda até esta data, 2 de maio de 1838. Para a história completa, veja Joseph Smith, História na Pérola de Grande Valor. O registro antigo, assim retirado da terra, como a voz de um povo falando do pó, e traduzido para a linguagem moderna pelo dom e poder de Deus, conforme atestado por afirmação divina,
foi publicada pela primeira vez ao mundo em inglês no ano de 1830 como The Book of Mormon, quer dizer, o livro de Mormon. Agora, no nosso próximo encontro, vamos ler breve explicação sobre o livro de Mormons. Então, é importante ver esse livro, que é como o Evangelho de Cristo, que nos traz muita profundidade, que fala dos mandamentos de Deus e de tudo que devemos fazer, questão de sabedoria, de tudo que devemos saber a respeito da nossa vida aqui na Terra, nosso comportamento e a nossa libertação. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, fechar os olhos e concentrarmos na leitura do testemunho do profeta Joseph Smith, do livro dos Mormons. Fiz uma tentativa de retirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não ter chegado o momento de retirá-las, dizendo que esse momento não chegaria a não ser 4 anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente 1 ano mais tarde e que lá ele se encontraria comigo, devendo eu continuar a assim proceder até que chegasse o tempo de receber as placas. De acordo com o que me for ordenado, voltei lá ao final de cada ano e todas as vezes encontrei o mesmo mensageiro. Em cada uma das